Olá, eu sou o Pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa Aninha de Oxum estamos aqui neste cenário paradisíaco, neste cenário maravilhoso, para trazer para você, meu irmão, para trazer para você, minha irmã, o 25º capítulo do nosso quarto livro, Estudando Nossa Umbanda. E hoje vamos falar de Oxumaré. Oxumaré. Oxumaré é uma das entidades mais antigas e é tão antiga que participou da criação do mundo. Oxumaré enrosca-se fortemente na esfera terrestre para impedir que a esfera se rache, para impedir que a esfera se quebre, que ela se desagregue, reunindo todas as matérias e dando-lhes o formato, este formato esférico. Representa também a fortuna, a abundância, a prosperidade. E esta coisa maravilhosa que nós temos aqui, chamado de riqueza. Existe riqueza maior que essa? Pois é, meus amigos. Oxumaré é reconhecido por suas cores vibrantes, por suas cores múltiplas. Este orixá irradia as 7 cores do arco-íris, as 7 linhas da Umbanda: a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Oxumaré nos ensina sempre o desenvolver das 7 irradiações da Umbanda. Ele está ao lado dos que têm fé, visando sempre a espiritualidade do ser humano, a espiritualidade daquele ser que está aqui na Terra. Oxumaré nos ensina como somos e como somos capazes e temos o poder da renovação. Mas, principalmente, Oxumaré vem para nos ensinar o que realmente é amor. Na língua iorubá, tem o nome de uma forma grafada, de uma forma escrita diferente. O-S-U-M acento R-E, Oxumaré. E aqui no Brasil, o orixá é conhecido como representatividade masculina, embora algumas pessoas relacionem Oxumaré com Oxum, por conta do seu ponto de vibração. Como a mãe Oxum, o ponto vibracional são as cachoeiras, Oxumaré, o ponto vibracional é a base da cachoeira. Esta base que levanta toda esta água em forma de vapor e juntamente com o sol irradia-se e traz as 7 cores do arco-íris. Oxumaré tem uma conexão com o universo feminino e se dá através de sua irmã gêmea, Euá.
Em diversas representações, ele, como uma cobra, se enrola ao redor do corpo de sua irmã para protegê-la. Bom, Euá, o seu nome significa mãezinha do caráter. Olha que lindo! Oxumaré é o senhor do movimento. Oxumaré é aquele que transforma, que perpetua a vida. É o mensageiro divino que traz a água das nuvens para semear a prosperidade entre os seres humanos. A cobra, rastejante, passou pelo mundo. E no seu rastejar, desenvolveu os vales, desenvolveu os rios. A grande cobra que morde a própria cauda representa a comunidade e a continuidade daqueles que querem se movimentar, daqueles que não ficam parados. A continuidade do movimento, do ciclo que não para, o ciclo da vida. Representa o movimento, a fertilidade, a continuidade da vida. Sua associação ao cordão umbilical se dá por fazer a conexão entre o céu e a terra, entre o natural e o sobrenatural. O passado e o presente, o homem de hoje e sua ancestralidade. É Oxumaré que leva as águas dos mares, as águas dos rios, as águas das cachoeiras para o céu, para que assim possa formar a chuva, formando também um lindo, o glorioso, o intrigante, o místico arco-íris. Tão profundo e tão místico como o arco-íris, Oxumaré foge a qualquer definição quando seu arquétipo, orixá, este arquétipo que muitas vezes confunde a gente, às vezes se apresenta parte do ano de forma feminina e parte do ano de forma masculina. Esta dualidade é o seu conceito básico e está associado aos seus mitos, às suas lendas. Uma dualidade onipresente. Uma dualidade que faz com que carregue todos os seus opostos num só orixá. Todos os seus antônimos básicos dentro de si mesmo. O bem e o mal, o dia e a noite, o macho e fêmea, o doce e o amargo. Assim é Oxumaré. Quando divindade masculina é representado pelo arco-íris, a ele é atribuído o poder de regular as chuvas e as secas. Quando o arco-íris brilha, não haverá chuvas caindo, e sim a água que está sendo levada para o céu em forma de vapor, passando pelo processo de aglutinação em forma de nuvem, que passará por nova transformação
recuperando o seu estado líquido e voltará à Terra sob esta forma, recomeçando. Tudo, tudinho de novo. A evaporação da água, novas nuvens, novas chuvas, novos momentos deste ciclo, novas etapas do novo ciclo da água, do novo ciclo da vida. Oxumaré é o orixá do movimento, a ação, o orixá da eterna transformação, o orixá do contínuo oscilante entre um caminho e outro, que norteia a vida humana. É o orixá da afirmação, é o orixá da negação. Seu domínio se estende a todos os movimentos regulares e irregulares, aqueles que não podem parar, como alternância entre chuva e bom tempo, dia e noite, positivo e negativo. No mito de Oxumaré, a aparência com a cobra pode ser bastante agressiva e violenta, o que leva a morder a própria cauda. Mas como vimos antes, é isto. Realmente, neste momento que ele morde a própria cauda, que traz o movimento. É o moto contínuo, pois enquanto não larga o próprio rabo, não parará de girar. E assim, como movimento de rotação e translação da Terra, não param. Oxumaré também transforma, sem parar, sem paralisar. Seus movimentos transladam em torno do Sol. Seus movimentos imutáveis, seus movimentos são eternos, duradouros e sempre repetitivo. Os movimentos dos planetas, dos astros do universo, regulados pela força da gravidade, traz a nítida eternidade comparado com o tempo de vida médio da criatura humana aqui na Terra. Caso houvesse o término repentino destes movimentos de rotação, de translação da Terra, esta ação do universo, como entendemos, deixaria de existir, sendo substituído imediatamente pelo caos. Seu domínio se estende a todos os movimentos regulares que não podem parar, como a alternância entre o dia e a noite, o bem e o mau tempo, de forma meteorológica, entre o positivo e o negativo, enquanto o arco-íris traz a representação e o fim da tempestade, enquanto o arco-íris traz a volta do sol,
a possibilidade de movimentação livre e confortável, tem a cobra. Ser peçonhento e mortal, perigoso para a civilização, mas a civilização das selvas, na selva, aonde é o seu habitat natural, realizando rápidas investidas. Vamos conhecer um pouco sobre as lendas deste lindo orixá? Vamos lá então. Vamos ver uma lenda que vai nos contar como Oxumaré se tornou rico. Enquanto isso, aproveitem esta riqueza de cenário. Oxumaré era o babalaô da corte de um rei que, embora fosse rico e poderoso, não pagava bem os seus sacerdotes. Os seus sacerdotes estavam sempre vivendo na pobreza e, certo dia, Oxumaré perguntou a Ifá o que fazer para ter mais dinheiro. Ifá disse, então, que se ele lhe fizesse uma oferenda, ele o tornaria muito rico. Oxumaré preparou tudo da forma mais bonita, da forma mais dedicada, como devia ser. Mas no meio do ritual, foi chamado ao palácio. Não podendo interromper o ritual, ele não foi. Então o rei suspendeu o seu pagamento. Quando Oxumaré pensava que ia morrer de fome, pois não tinha mais ganho, a rainha de um outro reino vizinho chamou para tratar de seu filho doente. E como Oxumaré o salvou, a rainha, então, pagou-lhe muito bem. Com medo de perder o adivinho, o rei, então, lhe deu uma fortuna, lhe deu a riqueza. E assim, Oxumaré se tornou um orixá rico, confirmando aquilo que havia sido prometido, a promessa de Ifá. Como Oxumaré serve a Xangô e a Oxum. Diz a lenda que quando Xangô e Oxum quiseram se casar, perceberam que seria difícil viver juntos, pois a casa de Oxum era lá, no fundo dos rios, né? Afinal de contas, a casa de Oxum era onde brotavam-se as cachoeiras. E Xangô morava em uma nuvem, morava por cima, morava sobre as nuvens. Então, resolveram arranjar um jeito, criar algo que facilitasse esta comunicação entre os dois. Pensaram então, vamos falar com Oxumaré, que aceitou servir de mensageiro entre eles. Só que, durante a metade do ano, em que o arco-íris aceitou servir de mensageiro entre eles, Oxumaré levava as águas de Oxum para os céus em forma de vapor. Não chovia. E se não chovia, a terra ficava seca. Por isso, Oxumaré
resolveu que nos 6 meses que ele fosse cobra, deixaria o serviço neste período. E Xangô precisava descer para ver Oxum. E então aconteceram os temporais das estações chuvosas. Vamos conhecer algumas características de Oxumaré. Sua cor é verde e amarelo. O amarelo, rajado de preto. E neste caso, representa o serpenteado, o ser serpente, a cobra. A cor de Oxumaré são as 7 cores do arco-íris, que representam também as 7 linhas da Umbanda. As ervas de Oxumaré, as mesmas de Oxum. O símbolo, a cobra e o lindo arco-íris. Ponto de força na natureza, olha que coisa maravilhosa, aonde nós estamos. O ponto de força é próximo das quedas d'água da cachoeira. As flores de Oxumaré são flores amarelas. A vela, azul escuro. A pedra, topázio, esmeralda, diamante, opala, ágata. Metal de Oxumaré, latão, ouro, prata, os 3 mesclados. O dia da semana, terça-feira. Elemento de Oxumaré, a água. Saudação, arroba boi, Oxumaré. Salve o Senhor dos ciclos. Bebida, água mineral. Animais, a cobra. Comida de Oxumaré, melão, maracujá, batata doce em formato de cobra. Bertalha, para quem não sabe, é uma erva. Bertalha com ovos. Data de comemoração, 24 de agosto. Olha que interessante. Sincretismo, São Bartolomeu. Vamos conhecer então algumas atribuições de Oxumaré. Oxumaré é a renovação contínua. Oxumaré é a renovação em todos os aspectos, em todos os sentidos da vida de um ser encarnado. Oxumaré é a renovação do amor, é a renovação na vida dos seres, e onde o amor cedeu lugar à paixão, ou foi substituído pelo ciúme, então cessa a irradiação de Oxum e inicia-se a de Oxumaré, que é uma irradiação assim diluidora, tanto da paixão quanto do ciúme. Ele dilui a religiosidade já estabelecida na mente de um ser e o conduz para a razão. O conduz emocionalmente. O conduz para uma outra religião cuja a doutrina o auxiliará a evoluir
no caminho reto, no caminho certo, no caminho da certidão. Então, meu irmão, aproveite este momento. Aproveite que estamos vivendo o mês de Oxumaré e faça a transformação em vossas vidas. Transformem-se. Transforme o seu eu. Transforme. E lembre-se sempre que nem sempre o que é bom para você é bom para o outro. Observe os dois lados. Não esqueça que no final do arco-íris existe um pote de ouro. Assim, meus irmãos, como as águas não param, assim como as águas são transformadoras. Transforme-se. Transforme-se em um ser de luz. Transforme-se em um ser de amor. Assim como as águas transformam as pedras. Assim como as águas transformam tudo por onde passam. Transforme também, meu irmão, a sua vida. Transforme-se na força de Oxumaré. Saiba que Oxumaré, transformador, Oxumaré é sério, como a Umbanda. E parafraseando o Caboclo Mirim, Umbanda é coisa séria. Pra gente sério. Axé, meus irmãos, fiquem na paz de Oxalá, na bênção de Oxumaré. Arroba boio! Axé, meus irmãos.